Olá, pessoal! Olá! Vamos iniciar nossa live de hoje. Nossa live que vai tratar sobre um assunto super importante para você, tributarista, e que quer se tornar um tributarista referência. Hoje a live de hoje é para falar qual a melhor tese, tá? E é claro que muitos estão aqui preocupados, querendo saber se essa tese vai dar muito dinheiro, ou ao menos eu penso assim. Até esses dias me perguntaram como é que eu fui parar no tributário. E quando eu parei no tributário, foi no primeiro ano da minha faculdade, eu nem sabia o que era tributário. Eu escolhi tributário por conta do dinheiro mesmo, não tenho vergonha de falar. E hoje, é claro, né, eu sou apaixonadíssima pelo direito tributário. E eu vejo realmente que, além de ser uma área excelente para atuarmos, é uma área muito rentável. Então eu quero poder passar isso para vocês, muitos que já foram meus alunos, que estiveram na segunda fase da OAB comigo, e que tudo que a gente comentou faz sentido, tá certo? Bom, live de hoje. Qual a melhor tese? Você que está aí comigo, quer participar, quer falar, seja muito bem-vindo, tá? Porque assim, quando a gente fala em qual a melhor tese, eu vou enumerar algumas aqui na live de hoje, não vou falar apenas uma, porque eu preciso que você saiba de uma coisa por primeiro. Para você falar em melhor tese, você tem que dominar a tese. Então, você tem que dominar a tese, você tem que ter conhecimento sobre a tese. E você não pode ter conhecimento em apenas uma tese tributária. Até porque talvez essa tese tributária sirva apenas para uma parte da sua clientela ou ainda futura clientela. E aí, por que tanta gente fala isso, né? A melhor tese. Porque o direito tributário, ele não deixa de ser um direito que nós temos que estudar muito. Não deixa de ser um direito que eu tenho que dominar a parte teórica. Só a partir do momento que eu conheço o direito tributário, é que eu vou conseguir realmente aplicar as teses. E mais, o que eu quero te trazer no nosso curso, que vai iniciar agora, que é o Tributarista Referência, é que você tenha raciocínio jurídico para você criar várias teses. Então, muitas das teses que eu aplico no meu escritório foram criações minhas. Eu apliquei, eu estudei, eu apliquei e sim, ganhei dinheiro, graças a Deus, e ganho, né? Dinheiro. Até semana passada com meus alunos eu falei, gente, eu tô aqui 10 e pouco da noite no escritório ainda, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu não sou hipócrita, não tem problema, não é? Assim como vocês, que eu acredito que estão aqui hoje comigo porque vocês querem também ganhar dinheiro. A gente precisa, nós vivemos em uma sociedade capitalista, nós precisamos de dinheiro para poder ter aqui conforto, para poder termos aqui como pagar muitas vezes nossos estudos, saúde, né? E sabe que eu quero até mostrar para vocês também que o direito tributário, ele é uma área tão legal, tão interessante de participar, que nós podemos atuar tanto pró-contribuinte como pró-estado também. E até vou dizer para vocês, eu atuei durante 2 anos como advogada de muitos municípios para aumentar a arrecadação tributária dos municípios. Algo de vocês pensarem a respeito também, tá? Mas isso a gente vai ter uma live específica, sobretudo para quem quer advogar no interior. Para a advocacia do interior, eu tenho várias dicas para vocês. Mas vamos lá. A melhor tese, como eu disse, é que você mais domina o assunto. Não importa a área do seu cliente, do seu contribuinte, você tem que ter o maior grau de conhecimento possível sobre essas teses tributárias. E, além disso, além de você saber, eu vou tratar dessa forma, sabe? Além de você saber dessas teses modinhas que nós temos hoje, você tenha também a possibilidade de criar as suas próprias teses.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês pensarem a respeito, tá? O quão importante é o estudar, o quão importante é se atualizar, o quão importante é você ter esses cursos hoje, é referência para vocês serem bons advogados. Infelizmente, não basta você se formar, não basta você ter uma carteirinha da OAB. Isso é a base, é o início de tudo. Mas nós temos sempre que estar nos atualizando, porque só vai se destacar aqueles que estudarem bastante, aqueles que tiverem conhecimento suficiente. O exemplo que eu vou te dar é de uma tese que acabou, que eu considero que eu criei, algumas teses eu criei. Hoje a gente já tem várias e eu vou falar aqui para vocês, mas uma das teses que eu posso considerar que eu criei refere-se ao ISS fixo. O que vem a ser o ISS fixo? Como o nome já diz, é um valor fixo que você vai pagar. Nós, via de regra, devemos recolher o ISS, uma percentagem sobre o valor do nosso faturamento. Um exemplo, somos nós advogados. Via de regra, nós devemos recolher uma percentagem sobre o que nós faturamos. E a depender do município, você pode chegar a recolher até 5%. Só que nós temos uma legislação de 68 que prevê o chamado ISS fixo. E que muitas pessoas pensam que o ISS fixo é tão somente para profissionais liberais e, sobretudo, profissionais autônomos. Então, quando eu falo da advocacia, que só pode recolher o ISS fixo o advogado, que uma sociedade de advogados não poderia recolher ISS fixo, o que cada vez tem ficado mais para trás essa ideia, e que eu até entendia que era um assunto já superado e que nada. Em muitos municípios que eu visito, muitos profissionais que têm direito ao ISS fixo, eles não sabem disso. Eu dei o exemplo primeiro do advogado, mas tem vários outros que podem ter esse direito a recolher o ISS fixo, um valor fixo anualmente. Ao invés de você recolher uma percentagem, aqui eu vou trazer 5% sobre o seu faturamento, você recolhe um valor fixo. A título de ideia, aqui para vocês terem, vários escritórios de advocacia recolhem R$1.000 de ISS, quando na verdade deveriam estar recolhendo aí muito mais, porque se eu considero uma percentagem sobre o faturamento, você vai recolher muito mais de ISS. Então, recolher um valor fixo é algo que é fantástico, reduz a tributação significativamente. E por que eu falo que é talvez uma das teses que eu fui uma das pioneiras? Justamente porque eu defendi em 2004, vejam, nós estamos hoje em 2023, mas eu defendi já em 2004 que mesmo a sociedade limitada teria direito a ISS fixo. E na época eu fiz a defesa de uma clínica médica. Então os médicos, eles também têm direito ao ISS fixo. Só que quando chega na sociedade de médicos, e aí já vou trazer aqui para vocês uma excelente tese para vocês analisarem. Quando se tem uma sociedade de médicos, e temos hoje clínicas que têm um faturamento altíssimo, trazer o ISS fixo para essas clínicas é realmente muito significativo. Então é uma tese, tá, que não deixa aqui a desejar. Então, quando eu trouxe a possibilidade de mesmo uma sociedade limitada fazer jus ao ISS fixo, foi uma disputa que eu travei. Eu acredito que eu fui uma das primeiras a defender isso no TRF lá da 4ª região, que eu era do Sul, tá? E que levou um ano
E eu consegui. E via mandado de segurança, que é o melhor ainda, pelo fato que, como a gente não tinha certeza de êxito, eu impetrei o mandado de segurança para não ter o problema dos honorários de sucumbência. Isso tudo você vai ver no nosso curso de tributarista referência. Até nisso a gente tem que pensar, para convencer o nosso contribuinte a ingressar com essa medida. Semana passada eu fechei mais um contrato em razão disso realmente, da questão do ISS fixo. E aí eu tô cada vez mais, como que eu posso dizer, aprimorando essa tese, tá? Então, eu falei que em 2004 fui uma das pioneiras a conseguir o ISS fixo para uma sociedade limitada. E por que isso? Por que dessa briga com o ISS sociedade limitada? Porque, na verdade, nós temos que o ISS fixo para a sociedade, ele será deferido quando se trata de sociedade que prestar o serviço de caráter pessoal. E o STJ tinha um entendimento de forma equivocada que só pelo fato de ser uma sociedade limitada, ela teria caráter empresarial e deixava de ter aquela questão intelectual, pessoal. E aí eu comprovei que o fato de ser uma sociedade limitada não retirava esse direito do nosso contribuinte ter a tributação do ISS fixo. Isso foi o quê? Através de estudo. Analisar a questão do ISS e, sobretudo, a questão do direito empresarial. É por isso que eu tenho até uma pós que eu coordeno, que é tributário empresarial. Hoje, equivoca-se você, senhores, achar que para advogar como tributarista, basta você ter o conhecimento em direito tributário. Não! Você tem que ter o conhecimento em outras áreas do nosso direito, em razão da interdisciplinariedade realmente dessas áreas. E você trabalhar com direito tributário sem conhecer o direito empresarial fica difícil, fica complicado. Então isso também a gente vai trabalhar no nosso curso Tributarista Referência, para que você seja um advogado referência na sua área. E essa questão do ISS, repito a vocês, inovei, não é? Lá em 2004, que eu já tinha decisões no meu escritório sobre a possibilidade de ter o ISS fixo para sociedades limitadas. E eu tô te falando isso porque no ano passado apenas, é que o STJ reconheceu em sede de repetitivo que as sociedades que desenvolvem realmente uma profissão regulamentada em caráter pessoal, ainda que estejam com a sociedade limitada, fazem jus ao ISS fixo. Então é uma decisão muito recente e que é uma tese hoje, tá? É uma tese tributária para você aqui na área dos médicos oferecer, porque poucos são os que utilizam. Eu vou dizer para vocês que em todas as clínicas médicas que eu atendo, nenhuma tinha ISS fixo. E a gente conseguiu trazer isso para eles. E outra coisa, né? Não é simplesmente aplicar essa tese, ela pronta. Você tem que fazer uma análise do contrato social. Você tem que conhecer como é que a legislação ela trata sobre o ISS fixo, porque quando eu vou para o município, eles vão criando uma série de requisitos, porque eles não querem que você tenha a tributação do ISS fixo, óbvio, tá? Que eles não querem, porque é perda de arrecadação para eles. Ou vocês acham que eles ficam felizes quando vocês pagam ISS fixo, quando vocês deveriam estar pagando uma percentagem sobre o faturamento de vocês? Ah, claro que não. Então eles criam uma série de entraves e que a maioria das pessoas, sobretudo os contadores, aqui o meu maior respeito pelos contadores, vocês sabem disso. Quem me conhece sabe o quanto eu respeito os contadores e o quanto eu sou parceira. E uma das nossas lives e durante o nosso curso eu vou mostrar para vocês o quão importante que os contadores são para nós tributaristas. Mas, infelizmente, muitos acabam lendo a legislação de uma forma que
É claro, até porque cabe a nós, advogados tributaristas, interpretarmos a legislação, e eles simplesmente dizem não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. Então imagine, o escritório hoje que eu trabalho antes, vários, né, que eu já analisei também, não imaginavam que eles, escritórios de advocacia, tinham direito ao ISS fixo, sendo que a primeira decisão dos tribunais superiores foi justamente sobre o ISS fixo na advocacia. Então veja como é tudo muito desconhecido. Então se o teu cliente acaba tendo um contato apenas com uma visão do contador, e a depender do contador, é claro, assim como a depender do advogado, ele vai dizer que para ele não cabe o ISS fixo. E aí cabe a você, meu querido, analisar a legislação em âmbito federal, que é o Decreto-Lei 406 de 68, artigo 9º, anote aí, estude esse artigo, já saia daqui com a sua primeira tese, e analisar a legislação municipal, para você já verificar a possibilidade de impetrar o mandado de segurança para requerer o ISS fixo para o seu cliente. Lembrando, é possível, e é o que eu faço geralmente quando eu vejo uma situação, alterar o contrato social para adaptá-lo para fazer jus ao ISS fixo, certo? Então essa aqui é uma tese que eu criei lá no passado, que hoje tem ganho cada vez mais visibilidade, e mesmo assim ainda não tem sido aplicada por todo mundo. Então cabe a nós, tributaristas, levarmos isso ao cliente. Outra tese, que essa daí você pensa, às vezes a gente não dá valor, gente, para as teses. Às vezes a gente não dá importância nem mesmo para uma notícia que está na mídia. O decreto é o Decreto-Lei 406, aliás, Decreto 406 de 68, tá? Depois posso até fazer um postzinho aqui no meu próprio Instagram para trazer mais informações sobre esse decreto. Eu nem preciso te falar que durante o nosso curso Tributarista Referência, a gente vai fazer a leitura e interpretação, vai realmente elencar vários cases, né, relacionados ao ISS fixo. Eu dei o primeiro exemplo do médico, mas nós temos outros profissionais também que nós podemos estar indicando essa tese do ISS fixo, tá? E tudo depende realmente da análise do estudo. Então a gente vai fazer esse estudo em conjunto, ok? Outra tese, como eu disse a vocês, que tanto está na mídia e poucos ainda acabam dando o devido valor, é a questão que há pouco foi decidida pelo Supremo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram sobre isso, tá? Tanto que foi denominada por muitas notícias como a tese do século. A exclusão do ICMS da base de cálculo sobre o PIS e a COFINS. É claro que isso, como agora já está resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, você não precisa mais nem de ação para ingressar com essa questão, mas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, o que fundamentou essa decisão serve de argumento também para nós buscarmos agora a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ora, quando eu falo de ICMS, você sabe que quem paga ICMS são comerciantes, né? Quem vende aí mercadoria. Já quem paga o ISS são prestadores de serviços. Então, a mesma fundamentação que eu tenho para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eu tenho esse argumento para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Temos ainda argumentos também, outra tese que está ganhando cada vez mais repercussão, é a exclusão do próprio PIS e da COFINS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora há pouco eu estava em reunião e é isso que a gente estava discutindo. E aí eu falo a vocês, né? Parece que
as coisas são tão simples que a gente acaba não dando valor. Mas a exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, são duas teses interessantíssimas, pessoal, que pode trazer uma economia e, sobretudo, uma recuperação para o seu cliente de grande valor. Então, isso é importantíssimo. E quer já emendar aí outra tese? A própria exclusão do ISS da sua base de cálculo. A exclusão do ISS da base de cálculo do próprio ISS. Então, veja, aqui em menos de 30 minutos eu já trouxe para vocês aqui 4 teses significativas do nosso direito tributário. E aí, se você me falar qual é a melhor tese, eu te falo, me traga teu cliente que eu digo qual é a melhor tese para ele, não é? Então, você tem que olhar para o seu cliente e dizer qual é a melhor tese tributária para esse cliente. Mas você só vai conseguir falar isso depois que você tiver conhecimento dessas principais teses que nós temos para criar novas teses tributárias para esse cliente, a partir do teu conhecimento em direito tributário. E é importante, você que quer se tornar um advogado tributarista referência, e que você participe. Lembrando que você não precisa já ser tributarista, tá? Basta você querer ser um tributarista. Para você ter maiores detalhes sobre o nosso curso, o que você vai ver no nosso curso? Tudo que você precisa para se tornar um tributarista referência. E não ser apenas mais um no mercado. Gente, não. Tá? Mais um não. Chega. Mas eu quero que você seja um tributarista referência. Obrigada pela participação aqui nessa live. Durante toda a semana acompanhe aqui meu Instagram, que eu vou passar várias dicas para vocês. Nós teremos várias lives, tá? Dentre elas, nós teremos lives para falar como é a advocacia no interior. Hoje, por exemplo, eu tô no interior, tô aqui trazendo a minha advocacia. E aí eu te falo, eu vou poder falar sobre isso para vocês? Vou, porque eu pratico a minha advocacia no interior, não é? Eu não tô só na capital, não. Em que pese hoje eu ter a felicidade de termos escritório em 7 capitais do Brasil, eu digo a vocês que eu também estou no interior, tá? Também estou no interior. E sabem por quê? Porque há carência de advogados tributaristas no interior. É o que eu mais escuto. E é por isso que eu vim aqui para o interior. E é por isso que eu quero incentivá-lo, você que mora no interior, para que você abra o seu escritório e exerça a sua advocacia na área tributária, que você vai ter sucesso. Tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.